Preciso dizer algo nessa intro? Acho que não, né? Você já me conhece, então desde já, valeu por estar aqui mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal caso não tenha feito ainda e vamos ver mais notícias do mundo da bola. Ninguém quer mais Felipe Coutinho, o cara perdeu tanto valor de mercado que nem você vai acreditar. Em 2017 Coutinho valia 65 milhões de euros, em 2023 agora vale 10. É bizarro pensar que um jogador que foi contratado pelo Barcelona, na época a segunda maior contratação da história, apenas perdendo pro Neymar no Barça, simplesmente se encontra nessa situação. Convenhamos, parece não mudar. Nessas idas e vindas Coutinho já foi especulado tanto no futebol brasileiro como também no árabe, e seu declínio não para de acabar. Lembrar que Coutinho era o grande jogador do Liverpool e fazia gols inacreditáveis e bizarros, até sendo importante para a Copa do Mundo 2018. Bem que Klopp dizia, assim que Coutinho saiu do Liverpool, ele avisou: eu disse a ele para ficar aqui no Liverpool e eles vão acabar construindo uma estátua em sua homenagem. Vá para outro lugar, para Barcelona, pro Bayern, pro Real Madrid, e você será apenas mais um. Aqui você pode ser algo mais. Coutinho não deu ouvidos e sua carreira foi um fracasso. Nos últimos 5 anos passou mais tempo no departamento médico que em campo, e quando teve em campo não rendeu absolutamente nada. Coutinho tem vaga no seu time? Comenta aqui. Mbappé enlouqueceu e tá deixando o Paris maluco. O jogador quer ser vendido de graça, o que vai contra tudo do PSG. Eles bravejou contra o clube, dizendo que só não ganha bola de ouro porque tá no PSG. Ainda disse que o clube atrapalha ele. Reclamou publicamente do Sheikh Nasser Al-Khelaifi, o Sheikh do PSG, que falou que ele tem que decidir, ou renova ou vaza. E mesmo valendo 200 milhões de euros, Mbappé quer sair de graça pra dar prejuízo ao clube. O Real Madrid segue muito perto de anunciar Mbappé, que após declarar que o PSG atrapalhava ele, gerou uma treta entre jogadores do elenco. Segundo a equipe, 6 jogadores do PSG foram até a porta do RH do Sheikh, inconformados com o que Mbappé falou, pedindo providências urgentes, porque com Mbappé não dá mais pra ficar. Tá louco, o bicho enlouqueceu. Isso é que dá você jogar num clube assim, completamente desorganizado e com problemas gigantescos, né? Se eu fosse o Neymar, vazava logo daí. O cara insiste em ficar, não dá pra entender. Quem tá do lado certo, Mbappé ou PSG? Você apoia o Donatello no Real Madrid? Comenta aqui. Ancelotti não vem pra seleção? Sim, há a possibilidade real disso acontecer. Como você sabe, Fernando Diniz é o técnico interino da seleção e Ancelotti está acordado pra vir no próximo ano, mas é apenas acordo verbal, nada assinado. E pra piorar, tem uma cláusula no contrato do Ancelotti pouco divulgada, que induz que o atual treinador do Real Madrid tenha preferência de renovação do contrato ainda do Real, e caso ele decida voltar atrás, Florentino Pérez coloca ele como prioridade. Portanto, não é difícil que Ancelotti mude de ideia e a seleção fique sem um Carlito. Aliás, fontes internas afirmam que a CBF quer muito o estilo do jogo do Diniz. Pensa também, por que chamar logo o Diniz, que tá empregado no Fluminense? Justamente porque esse é o plano caso tudo dê errado. E aí, você apoia o dinizismo até o fim? Diniz na Copa do Mundo? Comenta aqui, como uma estrela. Vitor Roque, tá demais. Ele tá simplesmente incendiando as redes sociais. Neste fim de semana, o Atlético Paranaense sacramentou a negociação pelo atacante Vitor Roque com o Barcelona em uma transação que chega a 74 milhões de euros no total, entre fixo, bônus e impostos. Com isso, o staff do jogador e o clube colocam essa como a maior venda entre clubes da história do futebol brasileiro. Além dos valores econômicos, o Atlético ainda manteve 20% dos direitos econômicos do jogador para negociações futuras. A transação já supera a do Endrick, do Palmeiras, e Vinícius Júnior do Real Madrid. A grande questão, no entanto, fica por conta de bater também a do Neymar pelo Santos ou Barcelona. Há 10 anos atrás, na época os valores divulgados circulavam que o total seria em torno de 88,4 milhões de euros. O Vitor Roque é a maior transferência. Todo mundo fala da do Neymar. Inventaram uma venda de 88 milhões de euros, mas não aconteceu, disse o empresário André Cury em entrevista ao GE. O empresário representa Vitor Roque e também participou da transferência de Neymar ao clube espanhol. Permanência até o final do ano. Além de conseguir um valor exorbitante para a negociação, o Atlético ainda conseguiu convencer o Barcelona a manter o atacante na equipe paranaense até o final de 2023. Outra possibilidade é Vitor Roque se apresentar ao clube catalão somente em junho de 2024, quando começará a próxima temporada do futebol europeu. A transferência do Vitor Roque foi simplesmente o melhor negócio do futebol brasileiro, não exatamente pelo valor da venda, mas pelo lucro da operação como um todo. O atacante de 18 anos valorizou mais de 1.500% nos últimos 15 meses. É essa a diferença fundamental de um negócio que é inédito na história do futebol brasileiro. Todas as outras maiores vendas foram de clubes formadores, direto para a Europa, mas a do Atlético não, né? Vitor Roque foi comprado em um ano e revendido no seguinte por um valor 16 vezes maior. Isso nunca tinha acontecido antes, pelo menos não nessas proporções. No top 10 da lista de maiores transferências do futebol brasileiro, só Vitor Roque é uma revenda. Os outros 9 jogadores foram formados nos respectivos clubes vendedores: Neymar e Rodrigo no Santos, Vini Júnior, Lucas Paquetá e Renier no Flamengo, Endrick e Gabriel Jesus no Palmeiras, Lucas Moura São Paulo e Arthur Melo Grêmio. Antes de Vitor Roque, a
a maior revenda do futebol brasileiro havia sido a do Everton Cebolinha, que o Grêmio comprou por cerca de R$250 mil em 2014 e vendeu 6 anos depois ao Benfica. Neste caso, o jogador chegou aos 17 anos, saiu aos 24 e valorizou mais de 500 vezes. Vitor Roque subiu a profissional do Cruzeiro com salário de R$12 mil, recebeu aumentos automáticos por virar titular e deixou o Belo Horizonte recebendo 18 mil mensais. No Barcelona, o padrão de vida vai ser outro. Segundo o jornal catalão Sport, Vitor Roque vai ganhar R$1,5 milhão por mês no Barcelona. Falou que é 86 vezes maior do que ele recebia no Cruzeiro. Notícia mais do que boa pro mundo da bola e pros amantes do futebol. Vamos comemorar. Ainda na UTI, Van der Sar não corre mais risco de morte. Ex-goleiro do Ajax e Manchester United sofreu AVC durante férias na Croácia na semana passada. Uma boa notícia pros amantes da bola. Edwin Van der Sar não corre mais risco de vida. Em comunicado oficial, o Ajax afirmou que o estado de saúde do seu ex-atleta e membro da comunicação, que sofreu AVC durante as férias, é estável. Edwin ainda está na unidade de terapia intensiva, mas está muito estável. Ele não está mais com perigo de vida. Sempre que o visitamos, ele é comunicativo. Temos que esperar pacientemente para ver como sua situação se desenvolverá, disse Anne-Marie Van der Sar, esposa do ex-goleiro e citada na nota oficial do Ajax. No fim de maio, Van der Sar renunciou como CEO do Ajax, função que exercia desde novembro de 2016. O conselho de supervisão do clube holandês pediu para ele se manter formalmente no cargo até o dia 1º de agosto, para garantir uma transferência adequada das tarefas nacionais e internacionais. Edwin foi goleiro do Ajax entre 1990 e 99 e disputou mais de 300 jogos pelo time holandês. Conquistou vários títulos pelo clube, mas sua passagem que realmente marcou pro mundo foi quando foi pro Manchester United. No clube inglês de Cristiano Ronaldo, conquistou outra Champions League na sua carreira em 2008. Melhoras pro goleirão eterno Van der Sar, que fique tudo em paz com o holandês. Tu tava querendo ver o Neymar de volta ao Barcelona? Vai ficar querendo, hein? Xavi barrou eventual volta de Neymar ao Barcelona. Treinador descartou ter o craque brasileiro na equipe e vai atacar a próxima temporada. Xavi Hernández teria recusado a possibilidade do Neymar retornar ao Barcelona, clube do qual saiu em 2017 para assinar com o PSG. A informação foi divulgada pelo Mundo Deportivo, que revela os dois principais motivos para essa decisão. Primeiramente, fora do controle do treinador do Barcelona estava a questão financeira, uma vez que o clube não foi oficialmente patrocinado por um fundo qatari e está sendo pressionado pela UEFA devido ao fair play financeiro. Além disso, a direção do Barcelona consultou o Xavi Hernández, que descartou definitivamente o eventual retorno do Neymar. O Mundo Deportivo explica que não se trata da qualidade do jogador brasileiro, mas Xavi prefere preservar o bom ambiente que existe no vestiário, considerando que Neymar poderia ser um ponto de instabilidade e divisão no grupo. Adicionalmente, o Barcelona também já teria assegurado a contratação do Vitor Roque do Atlético Paranaense, o que significa que a vaga para uma possível posição no ataque já estaria preenchida. Aliás, Neymar está de volta à França e já se reapresentou no PSG para o início da preparação para a temporada 23-24. O jogador apareceu em fotos divulgadas pelo PSG nesta segunda-feira 10 e além dele, novos reforços como Lucas Hernandes e Ugarte também foram fotografados. O brasileiro e os demais jogadores que não se apresentaram semana passada agora passaram por uma avaliação médica. Neymar ainda se recupera de uma lesão no tornozelo. Ele não participou da reta final da última temporada e fez seu último jogo pelo PSG em 19 de julho. Outra estrela do Paris, Mbappé, não apareceu em nenhuma das imagens divulgadas. Novidade nenhuma, né? O cara tá numa crise total dentro do Paris. Essa notícia impressionou muita gente, talvez você até já saiba por outros portais, mas o Atlético Paranaense contratou Vidal, volante do Flamengo. O jogador chileno fica no Furacão até o final de 2023. Vidal é esperado no CT do Caju para assinar contrato. O Atlético acertou a contratação de Arturo Vidal, de 36 anos, nesta segunda. O atleta fica no Furacão até o final do ano. Vidal tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023, mas esteve no CT do Ninho do Urubu durante a manhã com o empresário Fernando Feliquevich para acertar a rescisão antecipada. Ele já podia assinar pré-contrato com outro clube. Com o caminho livre, o Furacão foi rápido e fechou com o chileno no período da tarde, auxiliado pelo agente André Cury. O atleta esperado no CT do Caju durante toda a semana. Com a camisa do Flamengo, Vidal fez 51 partidas com 2 gols marcados e 2 títulos conquistados, Copa do Brasil e Libertadores, contratado em julho de 2022. Vale lembrar que sai bem mais pela porta de trás do que pela porta da frente. O volante não entra em campo desde 8 de junho, quando foi acionado na reta final do jogo contra o Racing pela Libertadores. Neste ano ele fez 25 jogos, 12 deles como titular. Para 2023, contudo, o volante chileno não pode atuar pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil por ter entrado em campo nos 2 confrontos contra o Fluminense pelas oitavas. Muitos flamenguistas comemoraram a notícia, hein? O cara tava só encostado no clube e incomodava a grande parte da torcida. Aí faz ofertas de 428 milhões de reais para contratar Harry Kane, de site. O Bayern fez uma nova proposta ao Tottenham para contratar Harry Kane, de 29 anos. O que aconteceu? A equipe alemã ofereceu 80 milhões de euros, 427 milhões de reais. A informação foi divulgada dia 9 de julho pelo
pelo jornal Daily Mail. Anteriormente, os ingleses já haviam rejeitado uma proposta que chegou aos 70 milhões de euros, 373 milhões de reais. Harry Kane tem um desejo expresso de deixar o Tottenham. O Bayern de Munique, até o momento, é o único que chegou perto do valor pretendido pela equipe inglesa de 100 milhões de euros. O atacante tem apenas mais um ano sob contrato com o clube inglês. A partir de janeiro de 2024, poderá assinar um pré-contrato para sair a custo zero com qualquer equipe. Na última temporada, Harry Kane disputou 49 partidas, marcou 32 gols e ainda contribuiu com 5 assistências. O atacante atua pelo Tottenham desde a temporada 13-14. Kane se consolidou dentro do clube, quebrando recordes históricos no futebol inglês, além de já ter defendido a seleção inglesa em 2 edições de Copa do Mundo e 2 Eurocopas. PSG anuncia Lucas Hernandez, quinto reforço em apenas 4 dias. O PSG contratou Lucas Hernandez, lateral francês que estava no Bayern de Munique. Mas o que aconteceu? O time de Paris oficializou o negócio, que foi fechado por cerca de 50 milhões de euros. O contrato com o jogador de 27 anos foi assinado por 5 temporadas. Lucas é o quinto reforço da semana no PSG, após a chegada de Luis Henrique, Skriniar, Asensio, Ugarte e Kang In-lee também foram anunciados. O time parisiense passa por uma renovação com a chegada do ex-técnico da Espanha. Além de dispensas, saída de Messi e até mesmo da incerteza sobre o futuro de Neymar e Mbappé, a equipe deve ter outra cara para a próxima temporada. Agora, notícia geral sobre o mundo do futebol. Mané admite que agrediu o companheiro de time após derrota. Aconteceu. Mas o que aconteceu, você lembra? Mané rompeu o silêncio sobre a agressão a Leroy Sané. O incidente aconteceu no início de abril, após a derrota do Bayern para o Manchester City na Liga dos Campeões. No retorno ao vestiário, uma discussão entre os dois gerou uma agressão do senegalês ao alemão, com direito a marcas visíveis na cara do Sané. Essas coisas podem acontecer, e aconteceu, mas conseguimos solucionar sem problema. Às vezes é bom resolver os problemas, mas não dessa maneira, admito. Já ficou pra trás, vamos lutar juntos para que o clube alcance objetivos na próxima temporada, disse em entrevista ao canal senegalês 2STV. Mané foi multado em 500 mil euros, 2,6 milhões de reais, na cotação de hoje, e um jogo de suspensão. Foi o próprio Sané que intercedeu junto à diretoria do clube para impedir que o senegalês fosse despedido por justa causa. Mané também comentou que vai continuar no Bayern, apesar de estar em uma suposta lista de dispensas do time. Vou continuar, se Deus quiser. Gosto de desafios e o Bayern é um desafio para mim. Depende de mim fazer o que for necessário para enfrentá-los. Finalizou. Richarlison disse que Antônio Conte o repreendeu por 2 horas após temporada de M, ou seja, a entrevista polêmica que ele deu tempos atrás. Richarlison revelou que o ex-técnico do Tottenham, Antônio Conte, o repreendeu por 2 horas, depois que o brasileiro deu uma entrevista afirmando que fez uma temporada de M. Você já sabe o nome, né? A equipe foi eliminada da Liga dos Campeões pelo Milan na ocasião, na frente de todo o vestiário. Mais tarde pedi desculpas e disse que ele poderia me punir. Ele me repreendeu para mostrar que era o comandante. É a maneira dele lidar com isso. Quase 2 horas me repreendendo na frente de todo mundo ali. A revelação aconteceu durante a entrevista ao podcast Que Papinho, do apresentador Casemiro Miguel. O episódio foi ao ar dia 8. O que aconteceu? Após a eliminação, Richarlison deu uma entrevista dizendo que sua temporada foi M devido à sua falta de minutos. O brasileiro disse ainda que deveria ter começado a jogar logo de vez, em vez de ser apenas substituto. No dia seguinte, Conte não deixou barato não e o rotulou de egoísta. O treinador deixou o clube 2 meses depois. Naquela temporada, Richarlison marcou apenas um gol na Premier League em 27 partidas, mesmo tendo brilhado pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar. A bomba relógio Kylian Mbappé pode trazer problemas irreparáveis para o Paris Saint-Germain. A situação se torna cada vez pior pelo fato de Kylian Mbappé se tornar um jogador cada vez mais próximo de jogar no Real Madrid, e principalmente pelo fato dele querer sair de graça, o que incomoda demais todo o staff e principalmente o Sheik do PSG. A novela sobre o destino de Mbappé segue movimentando o PSG. Para Leonardo e dirigente do clube, chegou a hora da saída do atacante. O brasileiro também teceu críticas ao jogador e ressaltou que é difícil formar um elenco ao redor de Mbappé. Para o bem do PSG, acho que chegou o momento de Mbappé ir embora. Por tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, Mbappé mostrou que ainda não é um jogador capaz de guiar uma equipe. É um grande jogador e um grande goleador, mas não é líder. É difícil fazer um time ao seu redor, disse Leonardo de maneira polêmica em entrevista ao L'Equipe. O dirigente brasileiro deixou o cargo do PSG em 2022. Ele foi substituído por Luis Campos, indicado por Mbappé. Na época, a imprensa francesa afirmou que uma das condições para que o atacante renovasse com o clube fosse a saída do Leonardo. O brasileiro também recordou que até o momento o PSG não alcançou o grande objetivo de conquistar a Liga dos Campeões, mesmo com as exigências de Mbappé. O clube existia antes dele chegar e existirá depois que ele vai embora. Ele leva 6 anos no PSG e 5 clubes diferentes ganharam a Champions. Nenhum deles contava com Mbappé. Isso significa que é totalmente possível ser campeão sem ele. Mbappé vai sair do PSG? Então, ou o Leonardo tá sincero demais ou ele também tá com a dor de cotovelo, né? Kylian tem contrato
contrato com o Paris até junho de 2024 e decidiu dessa vez não exercer a cláusula para estender o vínculo até 2025. A diretoria deixou claro que não permitirá que o jogador saia de graça, ou ele aceitará uma renovação ou será vendido nessa janela de transferências. O Real Madrid segue como principal interessado. Na última semana, a imprensa francesa noticiou que o PSG, inclusive, definiu o preço para vender Mbappé nessa janela, 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão. Em entrevistas, o atacante deixou aberta a possibilidade de renovar com o clube, desde que haja um novo acordo. PSG ferve com o motim de Mbappé, incerteza com Neymar e limpa no elenco. O Paris virou um caldeirão em chamas. A polêmica declaração de Mbappé, uma limpa no elenco promovida pelo técnico Luis Enrique e a incerteza sobre a recuperação do Neymar fervem mais uma reformulação em Paris. O que aconteceu? Mbappé disse que jogar no PSG não ajuda muito para ser eleito o melhor do mundo e a declaração cai como uma bomba no clube. Ele afirmou ainda que suas conquistas no futebol francês não são valorizadas nem no próprio país. Ao menos 6 jogadores do PSG se queixaram à diretoria do clube, dizendo ser um insulto à declaração de Mbappé, segundo a RMC Sports. O dono do clube, Al Khelaifi, também teria considerado a fala desrespeitosa demais. O futuro de Mbappé é completamente incerto. O jogador já teria recusado 3 propostas de renovação do PSG, com quem tem contrato até junho de 2024. Como não quer perder o atacante de graça, Al Khelaifi busca opções de negócio nessa janela de transferências.